Finalmente a nossa live de signos! E aí, deixa eu já deixar aqui pronto, vamos ver aqui. Pronto. Esperar vocês entrarem. Falta uns minutinhos ainda. Ai, muito feliz. Oi, Celeste! Cá! Bora falar de signo. Oi, meu amor. Ah, já nem gosto desse tema, né? Gente, ó, e pra vocês verem, ó, o que eu preparei, um monte de coisa. Eu acho que nem vai dar tempo pra falar tudo. Mas, como eu gosto muito de falar, então eu fiz um scriptzinho, porque senão eu me perco. Aí eu vou indo pra um lado, pro outro, a gente vai conversando e depois não estamos falando de pão de forma e não estamos falando de astro, né? Então deixei um scriptzinho pra gente seguir. Mas tem muita coisa. Tô bem animada. Deixa eu deixar já aqui no esquema. Espera vocês entrarem. Oi, mamá! Como vocês estão? Ai, tomei um jeito de matar a saudade, né? Que bonitinhos. Muito feliz de vocês estarem aqui. Oiê! Mames é leonina. Pensa. Adoro um confete. Né, mami? Também, saudades. Esperar mais um pouquinho. E aí a gente começa. E assim, né? Eu também pensei da gente falar sobre esse assunto de um jeito assim, como que eu posso dizer assim, mais focado nessa parte energética. Mas vocês me conhecem, então assim, eu gosto de falar de um jeito mais leve. Porque eu acho que é assim a gente, né? Nós somos esses seres com tudo e toda essa energia. Então a gente tem que falar de forma leve. Mas mesmo assim eu trouxe também alguns temas assim mais sérios que a gente vai dissertar, que são informações importantes que eu quero passar para vocês. E é isso. Aí eu coloquei também um dos temas que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é sobre o signo sombra. Já ouviram falar? Me fala aí se vocês já ouviram falar sobre signo sombra. Eu trouxe, mas eu acho que não vai dar tempo da gente falar. Aí depois a gente faz outra live para falar deles. Por quê? É muito importante. E eu não queria passar rápido, sabe? Eu queria falar devagarzinho, da gente trocar ideia, né? Então, assim, tem que ser uma coisa mais focada em cada item. Então, não pode fazer nada com pressa. Então, talvez não vai dar tempo da gente falar sobre signos sombras hoje, mas eu acho que é um tema bem legal para vocês conhecerem. Leão combina com Sagitário? Combina, desde que Sagitário seja meu papai. Leão combina com Sagitário. Porém, é que eu falo assim, todo signo, ele tem as suas potências. E quando a gente fala assim, ai, né, mas fulano, por exemplo, o Ariano, né, coitado, o Ariano sempre sofre, né, ai, mas Ariano é muito... Não, nós temos as nossas potências e a gente tem as coisas a serem trabalhadas, isso todos. O Leão com Sagitário é uma briga de território, porque o leonino, ele gosta da atenção e o Sagitário é livre. Então, assim, é uma briga de ego ali, de você estar no centro das atenções. Mas combina, desde que você tenha essa parte mais trabalhada em você, de você ter mais, não posso dizer assim, de olhar mais para o outro, né? Então, assim, é o que eu falo, né? Os signos, eles direcionam bastante. Os signos são energias, mas também depende de como a pessoa viveu a vida, como ela foi criada, qual o ambiente que ela foi criada. Por isso que eu trouxe também, além dos signos, pra gente falar, essa questão de potência. Porque a gente fala muito de o Sol, né, que o pessoal tem bastante dúvida, que é o nosso signo de nascimento. Mas assim, a gente tem sombras. Então, assim, é muito importante a gente olhar também para as coisas que precisam ser trabalhadas. Porque dá um twin que você fala, cara, como eu não pensei nisso antes? Entende? Então, assim, às vezes um toquezinho. Que nem uma das coisas que eu trouxe. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Já tô saindo da ordem. Quer ver, ó? Por exemplo, que eu anotei aqui. Ariano, que é coragem e iniciativa. Só que às vezes ele é impulsivo.
E aí vem um libriano que é diplomático. Por que eu disse isso? É a questão do signo sombra. Todos os nossos sóis, eles têm a nossa potência e as nossas sombras para serem trabalhadas. E aí vem em contrapartida o outro signo para nos auxiliar. Então, uma das coisas que eu queria, assim, já começar contando para vocês é que nós não somos feitos só do signo que a gente nasceu. Então, esqueçam essa parte, assim, não esqueçam, assim, não é só o signo que a gente nasceu. Tem ele lá, tá, bonitinho, mas assim, nós somos feitos de todos, que é o que a gente comenta sobre o mapa astral. Então, assim, nós temos todos os signos, todas essas energias nos auxiliando a vida inteira. Que essa é a curiosidade que eu quero contar pra vocês no final da live, porque foi o que me fez amar a astrologia. E é muito legal. Também escrevi para não me perder, porque também tem peraí. Também tem bastante pontos a serem falados, então senão eu vou me embananar e acabar esquecendo. Então vamos começar. Oi, Ju! Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Sam! Ah, que legal a Flá! Tia Tina! Ah, que gostoso ver vocês! Que legal! Já vão me mandando aí se vocês tiverem dúvidas. Nossa, peraí que eu baguncei aqui. Pronto. E mandar o signo de vocês também, que a gente vai conversando. De alguns eu já sei. A Ju é leonina. A Ju gosta dos brilhos. Ah! Tá vendo? E é o que eu digo, tem leonino que não gosta. Beijos, tia. Tem leonino que não gosta, entendeu? Então, assim, tá vendo como que cada um é de uma essência. É isso que é a coisa mais linda do signo. Então, cada signo te traz uma potência. E mesmo a pessoa... Ah, não, eu boto 2 leoninos um do lado do outro. Eles vão ser diferentes. Mas aí, o que faz eles serem próximos, além do signo deles? É trabalhar as sombras. Então, ah, não. O João, que é de Leão, ele viveu numa casa que todo mundo falava bastante, que todo mundo se expressava. Então, o João adora essa parte do leonino. E aí, o José nasceu numa família mais quieta, mais retraída. Então, o José ele tem mais dificuldade para brilhar no signo dele. Entende? Mas não significa que o José não seja leonino. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Esses segredos. Ah, Mari, sou de peixes. Ah, pisciano salva o mundo. Pisciano... Piscianos é empatia em pessoa. Só não pode esquecer de vocês. Vocês ficam pensando nas pessoas e esquecem de vocês. Ah, falar dos velhos chatos, virginianos, né? Virginianos são ótimos. Eles estruturam bastante coisa. A K de Capricórnio. Organiza tudo. Só que tem que relaxar um pouquinho o K. Não pode deixar o Capricórnio dominar. Né? Então, vou começar nas minhas anotaçõezinhas. Vão me perguntando e aí a gente vai dissertando dos signos de vocês. E aí, se tiverem dúvidas, vocês vão me parando. Que aí eu vou olhando aqui, vou falando, vou olhando e a gente vai conversando, tá? Então, primeiramente, o que eu anotei aqui que eu acho legal para vocês saberem. Primeiro é sobre essa essência que eu falei para vocês. O objetivo é mergulhar na astrologia mesmo como essência, tá? A gente cresce vendo horóscopo de revistinha, né? Capricho, quem é da minha época. Mas assim, não é só isso, né? O signo, todos os signos, eles vêm com a energia deles. Nós nomeamos as coisas. Então, por exemplo, eu falo assim, o signo de Áries. Aí você fala, eu vou ler então meu sorte de hoje. Não é só isso. O signo de Áries foi nomeado porque aquele ser, aquela energia, aquela essência, ela possui magia. Ela possui emoção. Né? Então, assim, quando eu faço os meus trabalhos, que eu falo, não, eu tô fazendo arquétipos de cura. Eu não tô brincando. Entendeu? Então, assim, a gente tem o que eu falo, de falar com leveza, mas também trazer para vocês a realidade. Quando a gente olha para cima e a gente olha os astros, a gente vê a nossa alma. É a nossa essência. E aí a gente traz esses astros, essa essência, para nos auxiliar. Porque o pessoal fala sobre mapa astral, enfim. Mas são energias, não é só nome. Áries, Touro, Capricórnio, tudo bem, nós conhecemos assim. Mas qual é a energia que tem aquilo? Porque nada no mundo a gente sabe que é à toa. Então, se isso existe, e assim, a gente não tá falando de agora, né? Mesopotâmia, 4.000 a.C.
algo que não fosse realmente verdadeiro não perduraria muito tempo. Então, assim, é isso que eu quero trazer para vocês, essa magia. Que vocês sintam ela, que vocês entendam que vocês são potências. Independente se eu sou de leão ou se eu sou de peixes, vocês têm energias que te auxiliam e vocês têm potências. E aí conhecer isso liberta, porque vocês têm uma ferramenta lindíssima todos os dias com vocês. Então é trabalhar, é conhecer, né? Nossa, Ju, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, todos em Leão. Meu Deus do céu! Ô, Flá, tu caiu! Tô dizendo, olhem para os signos como potências e energias, assim como os planetas. Eles não estão lá gerando à toa, gente. Nós não estamos aqui gerando à toa. E é disso que eu quero falar. Então, quando eu falo assim, fiz um chaveirinho ou fiz um colarzinho e é um arquétipo de cura, o pessoal fala, não, só tem um símbolo de leão, ou só tem um símbolo de capricórnio. Não. Não. Todo arquétipo, toda simbologia traz uma energia. Tá? Nós somos essa energia sagrada. Então é isso que eu quero conversar com vocês. Da gente olhar com mais profundidade para os signos. Esqueçam essa parte assim, eu não acredito em horóscopo, não tem nada a ver isso comigo. Esqueçam. Porque a energia tá aí, a energia existe. Então, o que eu quero trazer para vocês é que vocês consigam sentir um pouco mais para se familiarizar com essa energia, com essa potência que tá reverberando assim, em todos nós. Eu sou de Câncer, porque nasci nessa época, nesse período estipulado para Câncer, em estudos, tá? A gente não tá falando de coisas de agora. Porém, eu tenho muitas energias de outros signos em mim. Ainda bem, porque meu Capricórnio é ascendente, entendeu? Senão, tá? Se eu fosse só Câncer com lua em peixes, Maria, eu não teria não teria um ateliê. Capricórnio me salva. Entende? Então, assim, essa que é a parte mais incrível. É da gente conseguir familiarizar e saber exatamente aquilo que a gente vivencia. E aí é uma escolha de vocês, lógico. O importante é saber se aquilo vai fazer sentido ou não. Sintam. Só sintam. O coração de vocês é a melhor chave para saber se aquilo faz sentido, se aquilo reverbera naquele momento. Por isso que às vezes quando eu converso com o pessoal, a pessoa pergunta as coisas pra mim e a gente vai conversando e eu falo, olha, o que faz sentido pra você? Tá? Porque assim, tem coisas que a pessoa fala assim, não, eu não acredito. Eu falo, não, tudo bem não acreditar. Não significa que não exista, mas vai até onde seu coração permite, até onde o seu coração entende que aquilo é pra você. E tá tudo bem. Entendeu? Essa é a parte linda também. Tá? Então, vamos lá. Vou entrar com uma curiosidade e aí a gente já vai começar a falar dos signos. Deixa eu só ver aqui o que a Flá falou, que fala sobre Virgem com ascendente e em Sagitário. Gosto de uma piadinha, né? Uma piadinha ácida. Será que é esse virginiano? Porque o virginiano, ele é mais pé no chão, né? Mas aí, quando vem com o Sagitário ajuda o virginiano a experimentar coisas novas, entendeu? Por exemplo, um virginiano, se ele tem um signo, um ascendente um pouco mais sério, deixa eu ver um aqui, Capricórnio, por exemplo. Então, se eu sou de Virgem com ascendente Capricórnio, então a minha postura tende a ser um pouco mais séria, né? Aí me vem um ascendente Sagitário, então o que eu vou mostrar para o mundo? Porque o ascendente é aquela fachada da casa, entendeu? O ascendente é como que a gente se mostra para o mundo. Então, se eu sou um virginiano com ascendente Sagitário, então eu vou mostrar leveza, tranquilidade, eu vou dar risada, eu vou mostrar essa parte leve, livre minha, porque eu não quero que essa pessoa conheça essa parte séria minha ainda. Então, o ascendente é como eu me mostro para o mundo. Então, eu tenho ascendente Sagitário, então eu vou mostrar essa parte mais leve minha. E aí, se essa pessoa for interessante, se essa pessoa entrar no meu círculo de amigos, enfim, aí ela vai entrar na casa. E aí ela vai conhecendo o virginiano.
Entendeu? Então, o Sagitário, ele protege essa parte do virginiano, porque o virginiano é meio... É muito difícil de confiar, entendeu? Então, o Sagitário, ele protege. É bem legal ter essa linha de Sagitário. Dá uma equilibrada boa. Ó lá, Virgem, você... Fala pra mim, então, Flá, depois, se ele é assim. Se ele se mostra, assim, mais... Ele é mais sério, se mostra mais... Eu e ele somos piada de quinta série. Aí, é o Sagitário. Entendeu? O Sagitário, ele meio que protege a fachada. E aí o Virgem de dentro, que é aquele que dá, tem um dia que tá da hora, tem outro dia que não quer ver ninguém. E o Sagitário protege isso. Então, tudo é um equilíbrio. Ai, esse assunto, minha gente, eu vou precisar de umas 5 horas de live. Sam, eu e minha mãe capricornianos. Eita lasqueira. Ó, bom que tá tudo sempre organizado, né, Sam? Tá tudo sempre as coisas estão tudo sempre no lugar certo. Capricórnio organiza bastante. E aí eu anotei uma curiosidade, dentre muitas curiosidades, uma que eu gostei bastante, que é para falar sobre os druidas. Eu tenho um carinho, um apreço muito grande pela essa parte da história. E aí eu trouxe porque do que eu pesquisei, os druidas, eu senti que eles tratam a astrologia e essa parte do signo com muito respeito e amor. Então, assim, muitos povos trataram como ciência, e realmente é comprovada essa energia, mas eu senti dos druidas uma coisa diferente. Eu sinto que eles tratam com amor, com cura mesmo, sabe? E eu me identifiquei muito com essa parte. Por isso que eu trouxe para falar da astrologia com eles. Que eles tratavam como conexão com o divino, que é o que a gente tá falando. Porque, assim, dentre toda essa parte científica, a gente fala, como que é a palavra? Empírica. Vocês já ouviram falar? Que é aquilo quando você sente. Então, assim, por exemplo, eu, nas pedras naturais, a gente tem estudo, enfim, mas eu também uso o meu sentir com relação às pedras naturais e os signos. Isso é empírico, entendeu? É o meu sentir. E tem a parte científica, que no caso da astrologia. E eu sinto que os druidas, eles usavam as duas coisas. Então eu trouxe para falar deles. Que é uma coisa muito interessante. Os astros, para eles, para os druidas, eram seres vivos. E cada planeta, uma energia que influencia as nossas emoções. Isso é lindo. Porque é real. É o que eu falo. Não, os seres vivos não somos só nós. É tudo que permeia dentro da gente. Então a gente hoje está falando de astros, de signos, mas há muito além disso envolvido nesse assunto. Nós somos energia. Nós estamos com energia dentro de nós o tempo inteiro. E essas energias nos auxiliam. É por isso que eu trouxe esse assunto. Porque isso é muito bonito. E isso nos ajuda demais. Por exemplo, ó, uma coisa que eu anotei aqui que eu achei legal. Por exemplo, ó, casa 5, tá? No mapa astral, por exemplo. A gente fala sobre prazer e expressão. Como a gente se expressa. O que nos traz prazer? E eu olho no meu mapa e eu vejo na casa 5 eu tenho leão. Isso me dá um indicativo de que aquele signo, ele mostra como que a gente vive naquela casa. Então, se eu tenho no meu mapa... Ó, já tô entrando em mapa, tá vendo? Eu falei que eu ia... Mas é porque uma coisa leva a outra. Mas, ó, segura aquela parte dos druidas que a gente já volta. Se eu tenho no meu mapa, na casa 5, que é prazer e expressão, leão, isso me dá um norte de dizer assim, ó, Ciana, se você tem leão na casa 5, de prazer e expressão, faz um curso de teatro. Entendeu? Porque leonina é isso, é palco, é prazer, é estar. E aí ele tá me dando um indicativo de que, cara, essa energia aqui tá vibrando, meu, é sucesso pra você se você fizer essa parte. E aí não sei se vocês já perceberam no mapa que tem assim, vai, por exemplo, que nem a casa 5 e aí tem Mercúrio, né, que é aquele, aí você fala, mano, o que é isso? O que é isso? Significa que tem aquela potência ali. Entendeu? O Mercúrio tá ativo ali. Então ele tá dizendo, Mercúrio é a comunicação, tá? Então ele tá dizendo, eu tenho uma casa 5 em Leão, que é de prazer e expressão, e eu tenho Mercúrio ali. Cara, vou fazer um curso de teatro que é sucesso, você é a nova estrela da novela das 9. Entendeu? É muito lindo, é muito demais, é muito 10 isso.
Então, agora voltando para os druidas. Essa parte ela é muito ativa. Mas quando eu fui e estudei sobre os druidas, que foi essa parte mais amorosa, essa parte mais cura, que é o que eu quero trazer para vocês, tá? Então, só dei esse parênteses para vocês entenderem como que essas energias são maravilhosas. Deixa eu ver. Ah, Flá tá rindo, né, Flá? Tá vendo? Eu nem conheço ele e já acertei o rapaz. Mas é isso. É por isso que quando a gente conhece sobre os signos, também é mais fácil da gente conviver com as pessoas. Entendeu? É mais fácil a gente ter empatia, respeito. É muito lindo. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente consegue sentir o outro. Não são só nomes. Não. Por isso que eu coloquei nós e os astros. Mas é uma coisa só. Somos universos andando assim, ó. Você olha na rua, você vai ver a vizinha, a Gertrude, sentada lá vendo a vida dos outros, mas era um universo inteirinho dentro dela. Inteirinho. Cheia de potência. Certo? Então, nós vamos falar sobre esse sentimento. E aí, eu coloquei também umas dicas. Eu escrevi, mas assim, é um modo geral, tá? Então, assim, são dicas que normalmente funcionam, mas é o que eu falei pra vocês, depende muito também de como a pessoa viveu. Então, por isso que também é bom a gente ter uma sensibilidade quando a gente vai conversar com alguém. E ver as casas, por exemplo, ver o mapa astral, ver todas as casas, que isso também indicam bastante a energia que aquela pessoa tá vibrando. E é aquilo que a gente sempre fala. Nos signos que a gente tem com a gente, enfim, no mapa, são potências. A gente escolhe viver aquilo ou não. A gente tem o livre-arbítrio o tempo inteiro, tá? Então, assim, o meu objetivo é que vocês tenham esse conhecimento, essa visão de que não é... Oh, Kelly! Beijo! De que não é só o horóscopo. É muito além disso. Tivão! Lindo! Oh, que delícia ver você aqui! Sim, os druidas sempre dominaram os elementos da natureza. E não só, é o que eu falo, os druidas, eles eram tão maravilhosos que eles cuidavam da terra enquanto olhavam para o céu. Eles tinham todo o cuidado com a Mãe Terra, com Gaia. Eles sabiam que nela tinha todo o conhecimento, toda essa experiência da matéria, toda essa potência de cura com as ervas. E eles sabiam também que olhando para cima, eles tinham a resposta. Eles são maravilhosos. Quero fazer uma live agora só deles. Adoro! Você vê que lindo? Nossa, isso leva a gente para um mundo tão maravilhoso. Bom, vamos lá. E verdade, eu também separei sugestão de chá. E isso é bem legal, tá? Voltando para parte dos druidas, é bem legal. São chás voltados para... Eu coloquei pros signos, porque ajuda bastante, assim. Normalmente dá certo. Só uma coisinha antes de começar. No finalzinho da live eu vou falar da curiosidade. Já falei pra vocês, né? Que é a parte mais incrível, assim, além de tudo isso, que foi quando eu olhei pra astrologia, assim, de um jeito muito mais profundo. Acho que foi o start. Aí no finalzinho eu conto pra vocês. Que, assim, vocês vão brisar comigo. É muito legal. Eles faziam ligação Terra-Universo. É isso aí, ó, que eu vou falando. Eles são maravilhosos. Eu falo são porque é no presente, tá? Tudo acontece no agora. Só agora vamos começar a falar dos signos. Só um parênteses, recebi uma mensagem hoje de uma querida amiga, Helena, e ela me perguntou o seguinte: você vai falar da quinta dimensão? E eu falei, Helena, eu pensei em fazer uma live só disso depois, de seguir só com signos hoje. E ela falou assim, seria legal você fazer uma introduçãozinha, falar um pouquinho, porque tem muito a ver, tá? Eu vou explicar pra vocês. Tem muito a ver com o que a gente tá falando hoje, então vou dar só um parênteses antes da gente começar a falar dos signos em si e das dicas e tudo.
O que acontece? A gente tá passando por a gente passou, né, por um portal, estamos passando por um portal desde o dia 8, em que a gente tá recebendo muita vibração do céu. Muita, muita vibração de amor incondicional, de cura de traumas. Nossos irmãos estelares e uma egrégora maravilhosa tá fazendo esse trabalho. Então, a gente vai falar de signos, de energia, então é prudente também que eu traga essa partezinha, esse parênteses, para que vocês também tenham conhecimento que tá vindo essa energia, então podem ver sentimentos de como se a gente estivesse andando embaixo d'água, sabe? Um esforço, ou como se as coisas estivessem mais abafadas, ou às vezes um pim muito forte. Nós estamos passando por uma frequência, assim, uma recalibração e recebendo muita energia linda de cura para nos preparar para uma elevação dimensional, tá? Então, eu queria fazer esse parênteses. A gente vai falar dos signos, é importantíssimo, é muito incrível falar, mas fazer esse parênteses para que vocês também saibam que, além de tudo, tem também uma energia muito bonita reverberando, tá? Então, é isso. Antes de começar, deixa eu só ver se vocês têm perguntas. Com você, perdi 10 gatos em 10 meses e ganhava sobre uma semana. Flá, pode ser sim, tá? A gente pode falar das pedras também. Colocar uma ônix do lado de fora, uma turmalina negra, tá bom? E lavar, tá? Pelo menos uma vez por semana. Isso ajuda bastante. É o que eu falo também. Tudo que a gente sentir no coração de fazer, faça. Façam. Ah, eu senti de colocar sal atrás da porta. Faça. Tá tudo bem. O nosso melhor direcionamento é o nosso coração. Então, às vezes, o que funciona pra mim talvez não funcione pra vocês, funciona pra vocês talvez não funcione pra mim, e assim é a vida. Mas se vocês sentirem, eu preciso purificar minha casa, eu preciso fazer alguma coisa, façam, tá? As energias estão aí, a gente tá sentindo elas o tempo inteiro, e é importante ouvir. Entendeu? É ouvir com esses dois aqui junto. Porque a gente recebe instrução o tempo inteiro, e ainda mais desse assunto que eu tava falando com vocês sobre a quinta dimensão, tá? Sim, a frequência Schumann tem sofrido algumas alterações. Faz uns 3 ou 4 dias que ela baixou demais. Então a gente sentiu alguns sonhos mais pesados. Não sei se para vocês está acontecendo. Depois escrevam aí para mim. Se vocês estão sentindo uns sonhos mais pesados ou acordando mais cansada ou cansado. Então, isso pode estar acontecendo, a frequência tá se alterando e, assim, a frequência Schumann, gente, é uma frequência de energia da Terra, tá? Medida e tal, então não é nada, nossa, não, é ciência. E ela tem se alterado, porque a gente está recebendo essa nova vibração, o portal está aberto, o mês de agosto é um mês muito importante, energeticamente falando. Eu sei que assim, a nossa vida é corrida, tem muita coisa para ser feito, mas se for possível, tentem desacelerar um pouquinho, ficar mais em silêncio, que a gente fala, né, ter um momento do ócio, do tédio, tenho. Porque às vezes quando a gente fala assim, agora eu vou descansar, eu vou pegar o celular, vou assistir uma série, e aí o cérebro fica fritando, porque a gente não para, entendeu? Então, seria importante. A Flá falou, não estou dormindo direito. Sim, Flá, a gente está sofrendo bastante essas influências. Por isso que, como você perguntou sobre a energização, então provavelmente a sua egrégora já te direcionando, tá? Se você fizer colocar uma rudazinha, né? Colocar um incenso, será ótimo. Então, é seguir dessa forma. E aí eu anotei aqui também, para não esquecer de falar para vocês, que são as frequências vindas diretas de Sírios. E isso é lindo. Porque quem está em Sírios, Jesus e Maria Madalena, é amor incondicional, gente. É cura. Então, o quanto vocês puderem desacelerar, ficar em silêncio, tem uma fraternidade incrível trabalhando a nosso favor.
tempo inteiro, incessantemente, muitos seres de luz. Então, quando vocês puderem evitar ficar o tempo inteiro com o cérebro fritando, sabe? Fiquem um pouco em silêncio, bebam bastante água, muita água. Se tiver a essência de lavanda é ótimo. Eu tenho a minha aqui, ó. É ótimo, tá? Porque ajuda bastante. E aí eu anotei aqui desconforto, sensação de transformação, necessidade de acolhimento, e cada um sente de uma forma. Mas, resumidamente, é isso. Vai dar essa sensação meio de peso, acordar mais durante a noite, isso pode acontecer, tá? Mas estejam abertos porque é muito bonito. Tá sendo um processo de limpeza, de transformação e de amor. Isso, Flá. Muitos banhos. Isso ajuda bastante. Tá? Então, bora? Vamos falar de signo? Bora! Bom, alguns de vocês já até anotaram, né, os signos. Então, vamos começar com Áries. Coitado do Áries, né? Vamos começar falando que coitado do Áries. Sofre muito bullying o Áries. E, cara, eu acho o Áries incrível. Quando eu conheço o ariano, eu falo, nossa, obrigado Deus por ter feito os arianos. Vocês vão me chamar de doido, mas não. Áries, ação. Impulsividade, sim, mas entendam comigo, impulsividade de Áries, se bem trabalhada, é norte, é foco. O Áries não pode se tornar agressivo. E aí a impulsividade está sendo trabalhada de uma forma diferente, entende o que eu quero dizer? Então, assim, todo signo tem uma potência incrível. E aí é trabalhar para o equilíbrio, tudo é equilíbrio. Então, vamos lá. Ariano, impulsividade. Áries é ação, é aquele start que a vida precisa. Então, eu sou dono de uma startup. Quero montar um negócio novo. Quem eu vou contratar primeiro? Um ariano, sem dúvidas. Vou ter um pouco de dificuldade de lidar com ele emocionalmente? Talvez. Ele vai bater de frente comigo? Com certeza. Mas é assim que eu cresço. Então, se eu quero montar um novo negócio e eu quero bajulação, eu não contrato ariano. Agora, se eu quero alguém que faça o negócio funcionar, que eu faça ir pra frente, que eu faça crescer, evoluir, ariano na escolha. Arianos são maravilhosos. E aí, tem algum ariano? Acho que não tem Áries, né? Vocês não me mandaram. Acho que não tem nenhum ariano. Chá, eu coloquei camomila com lavanda. Tá? Porque doma esse fogo, né? Essa impulsividade pra um lado mais... E um hobby. Eu anotei pra todos. Eu dei dica de hobby pra todo mundo se acalmar. Todo mundo lidar bem com o próprio signo. E aqui eu tô falando só do sol, tá? Do signo do sol. Aquele signo quando você nasceu, né? Porque do Áries é 21 de março a 19 de abril. Um hobby. Exercício físico intenso. Liberação de energia. Arianos precisam fazer exercício. Como que fala? Esporte que vá até o fim quero vencer, entendeu? Tipo, um esporte que exija muito. Ariano, faça esse hobby. Isso vai te dar um equilíbrio. A sua impulsividade, ela vai ser sempre a seu favor. Ela sempre vai te dar gana, vai te dar força para iniciar projeto, para fazer... Ariano, ele só não termina, mas começar é com ele mesmo. Então, assim, um hobby calmante, um hobby bom, exercício físico intenso para ariano. E uma dica muito boa, que ajuda também nos relacionamentos, ouvir antes de agir. Essa é a parte para ariano é mais difícil, mas assim, ouvir antes de agir já é uma boa dica, tá? Então é isso. Se tiver algum ariano que fizer alguma dúvida, depois me pergunta. Fiz assim bem breve pra gente poder dar tempo de falar de tudo e para vocês também perguntarem, se tiverem dúvidas, a gente vai dissertando sobre o signo de vocês. Uma coisa também legal. A Tati me perguntou hoje no story, não tive tempo de responder ela. Que ela falou que ela tem dificuldade entre Sol, Lua e Ascendente. Então, só um parênteses antes da gente entrar em Touro. O que eu anotei aqui, eu coloquei assim uma palavrinha para ficar mais fácil, tá? Então, por exemplo, o Sol é essência. É o que a gente tem como essência. Então, por exemplo, eu canceriana, eu nasci em câncer, então o meu sol é câncer. Então, a minha essência, que é essa parte do lar, família, empatia, essa coisa mais emocional. Ascendente é a fachada, que é o que eu falei pra vocês. É como a gente se mostra pro mundo. Então, esse é o nosso ascendente.
Então, por exemplo, meu ascendente é Capricórnio. Vou usar eu como exemplo, fica mais fácil, tá? O meu ascendente é Capricórnio. Então, as pessoas me conhecem e falam, nossa, ela é muito responsável, né? Nossa, mas é tudo organizado. Ai, precisa de uma pessoa pra representar a sala. Ah, Lu! Mano, se alguém dá um grito maior comigo... Mas é como as pessoas me veem, entende? É o meu Capricórnio. Entendeu? Então, assim, Capricórnio é a campainha, é o vasinho de planta que não põe na porta, entendeu? Canceriano tá lá dentro, sentado, chorando dentro na cadeira de balanço. Mais ou menos isso. E a lua são as nossas emoções. Que nem a minha lua é em peixes. Imagina. Então, assim, eu sou emoção à flor da pele. Tem até uma pisciana aqui que já mandou mensagem. Então, eu sou assim, a emoção à flor da pele. Então, tudo pra mim assim, o sentimento das pessoas é muito importante. E aí, o que eu tenho que tomar cuidado é de esquecer a mim, de colocar limites, que é a parte mais difícil de um pisciano, é dizer não, é impor limites. A gente tem muita dificuldade. Eu falo a gente porque minha lua é em peixes e ela é bem forte comigo, entendeu? Então, assim, a lua é o mundo interno, são as nossas emoções. Então, quando você fizer, normalmente no mapa tem mais, tá? Normalmente não, sempre tem mais, mas se for esses três, resumidamente é isso. O sol é a nossa essência, ascendente é como a gente se mostra, a nossa fachada, e a lua é como a gente lida com as emoções. Então, eu tendo peixes com as minhas emoções já mostra que eu sou muito de chorar junto, sabe? Ah, vem aqui que eu vou chorar junto com você, entendeu? E aí o Capricórnio me fala, eu vou salvar essa mulher, aí o Capricórnio chegou, entendeu? Então, tudo é equilíbrio. Tudo em equilíbrio. Então, voltando do impulso ariano para calma de touro. Vamos falar de touro agora. 20 de abril a 20 de maio. Eu coloquei como estabilidade. Taurinos, assim, são... É a essência perfeita para você montar o escopo de um projeto. O ariano começa, mas ele não vai pensar em como ele vai terminar, nem o ariano é o começo. E aí o taurino vem e fala, peraí, Ariana, deixa eu resolver essa sua pendência aqui, meu filho. E aí o touro. E aí o touro fala, deixa eu resolver a sua pendência aqui. Aí o touro vem, organiza tudo, estrutura, faz aquela base sólida. Não, a gente tem que pôr aqui uma viga primeiro, entendeu? Touro é isso. E aí o touro, ele tem, o que eu já senti disso, é uma sensibilidade por prazeres. Mas o que eu vou dizer prazeres é de sabores, de experimentar coisas belas, mas não belas só de beleza física, entendeu? Por exemplo, tem um restaurante maravilhoso que serve uma comida, nossa, perfeita. O taurino vai querer experimentar esse prato aí, que estão falando que é excepcional. Então, o taurino gosta mais dessas questões. E conhecer paisagens também. Uma dica legal também. Touro adora conhecer paisagens. E aí o chá que eu coloquei para touro, hortelã. Isso acalma bastante, porque o que acontece, o que normalmente acontece, o taurino, o que eu posso dizer assim, nessa parte mais de estrutura, ele fica sobrecarregado. Então, quando o taurino, normalmente ele vai chamando tudo para ele, e aí ele se sobrecarrega. Então, eu coloquei esse chá de hortelã para dar uma acalmada nisso. Então, o chá de hortelã ajuda muito na sobrecarga do taurino. Normalmente, não sempre, mas normalmente o taurino chega exausto em casa. Porque ele vai estar fazendo a função dele, vai estar olhando o Zé da Silva como ele está trabalhando, vai estar olhando a fulana que ficou e aí está fazendo as coisas da fulana. O taurino, ele não gosta de coisa mal feita, de coisa feita de qualquer jeito. Entendeu? Então, o taurino normalmente tem muito cansaço. Eu coloquei hortelã para acalmar e dar esse frescor. E um hobby pro taurino, mexer com terra. Vocês sabiam disso? Mexer com terra, nossa, acalma demais os taurinos. E abrir-se para as mudanças, é uma dica que eu coloquei, tá? É muito difícil um taurino se abrir para mudança, é importantíssimo também. Lembra que eu falei sobre equilíbrio? O taurino, ele é muito pé no chão, ele é muito estrutura. Então, assim, se ele tem essa visão de eu vou me permitir ousar e se abrir para mudança, isso equilibra demais a energia taurina. Então, assim, bem legal também. Então, agora nós vamos, deixa eu ver, tem mais, se fizerem perguntas, vocês me param, tá, gente? Que eu tô indo no fluxo da vida aqui.
Bom, Gêmeos, vamos lá. 21 de maio a 20 de junho, nós vamos falar sobre Gêmeos. Comunicação. Aquele amigo, amiga do trabalho que chega com uma fofoquinha, normalmente geminianos são muito legais. Mas tem que também tomar cuidado com o geminiano, viu? Geminiano, olha, mas pra levar as coisas, meu Deus, geminiano, ó, dá uma segurada, galera. Não pode fazer intriga nos ambientes. Mas brincadeira, gente. Mas a comunicação, geminiano, adora. Quando ele vai ver alguma coisa nova, ele vai falar, menina, você não sabe. É geminiano. E aí eles têm isso como ferramenta, tá? A mente e a fala. Então, assim, a potência do geminiano é a mente e a fala. Por isso que é importante usar de um jeito certo. Parar de fazer fofoca, tem que falar. E gosta de ouvir novas histórias e se destaca em ambientes que pedem expressão. Então, vocês perceberam, né, a analogia que eu tô fazendo. Eu tinha uma empresa, coloquei um ariano lá para dar o start, mas o ariano não continuou. O ariano, ele só tá olhando a visão ali, lá na frente, vai estar ali, ó. Gente, só comecei, vocês que se viram. Aí vem o touro e fala, Ariano, tá tudo bem. Eu vou colocar uma estrutura aqui no que você criou. Aí vem o Gêmeos e fala, eu vendo. Tá ótimo. Cara, os astros são maravilhosos. É o que eu tenho pra dizer. Porque você consegue ver potência em todos. Todos, todos. Tudo se linka, tudo se junta. É muito lindo. Ai, eu me empolgo. Chá para Gêmeos, eu coloquei alecrim, estimula a mente e mantém o foco, tá? Porque assim, o geminiano ele dispersa muito rápido. Então, também é legal dele tomar um pouco mais de cuidado com isso, né? Porque o geminiano ele vai muito no fluxo de fazer as coisas e ele aprende muito rápido. O geminiano aprende muito rápido, então ele precisa sempre manter o foco, tá? Uma dica para os geminianos. Gente, eles marcam, tipo, 3 compromissos no mesmo horário. Eles acham que vão dar tempo. Eu não sei qual que é o esquema do geminiano, mas eles fazem isso, tá? E assim, super normal. Por quê? Porque eles acham que vão dar conta. Eles acham mesmo, eles não estão fazendo isso pra machucar, magoar. Não! É genuíno. Eles acham que eles, cara, eu consigo, eu vou fazer, entendeu? Então, assim, é só dar essa equilibrada, né? Manter o foco, evitar se dispersar. Que é essa dica. Não, o hobby, aliás, primeiro, escrever e aprender algo novo. Isso é um hobby legal, porque isso também mantém a mente ocupada por uma coisa bem legal, tá? Porque assim, sabe aquelas abas do Windows? É o Gêmeos, assim, ele abre várias abas ao mesmo tempo e aí ele vai fazendo, tipo, tudo que vai rolando ali, ele vai fazendo. Ele tem essa capacidade, a mente do geminiano é muito rápida, mas precisa ter um pouco mais de foco, tá? Para fazer as coisas bem tranquilamente. Dispersa e tomar cuidado com isso. Então é isso que eu anotei para os Gêmeos, tá? E evitar marcar várias coisas com as pessoas ao mesmo tempo, geminiano. Não. Tenta dar uma segurada. Olha que assim, você tem que fazer uma coisa de cada vez, tá? É isso. Então, agora a gente vai entrar pros cancerianos. Gente, eu recebi umas mensagens hoje de umas amigas cancerianas dizendo para nos defender. Boa noite, Tati! Chegou bem na hora do de câncer, olha que beleza! 21 de junho a 22 de julho. E aí nós vamos falar sobre os cancerianos, que todo mundo fala que não posso falar nada que chora. A gente chora mesmo, porque nós somos emoção, flor da pele. A gente é tudo isso. Ó, olha aí. A gente é tudo isso, sabe? A gente é emoção, a gente fala com as nossas emoções. Então, o canceriano, ele não tem muito essa questão da fala, mas ele tem a questão do sentir. Então, a gente se comunica com as nossas emoções. É por isso que a pessoa fala assim, não pode falar nada pro canceriano, que ele já tá lá chorando. E a Tati tá esperando vir, gente. Já tá chegando. Mas é assim que a gente se comunica, por isso que eu falo. Então, assim, numa empresa, tá lá os Gêmeos vendendo tudo que ele pode, aí chega o canceriano e fala, não, calma. Gente, vocês estão bem? Vocês tomaram café? Tá todo mundo bem? Vocês dormiram bem aí na empresa? Entende? Nós cuidamos do emocional. É muito importante. Então, assim, não briguem com a gente, tá? O canceriano, ele cuida do emocional da empresa. Então, assim, o canceriano chega e fala, olha, eu fiz café fresquinho. É o canceriano?
Entende? Então, por isso que, ó, todos os astros são importantes. Todos os signos são importantes. Ainda bem que a gente tem todos eles no nosso mapa, não é mesmo? Cada um cuidando de um canto. Por isso que é legal a gente fazer um mapa astral. Porque a gente consegue ver onde a gente está trabalhando essas energias. Entendeu? Câncer tem ligação muito forte com a memória e a família. Deixei anotado. Dificilmente não haverá uma foto na mesa de trabalho do canceriano. A gente tem isso. Ou às vezes um papel de bala que alguém deu pra gente, tipo, há 30 anos atrás, a gente tem dentro da carteira. A gente é assim. É muita emoção, é muito amor. Eu conheço cancerianos que não são tão assim. Porém, eu sinto uma ligação forte com o emocional da família. Entendeu? Tem canceriano que ele é um pouco mais... Ele não é assim de sair por aí com foto do povo ou abraçando. Mas ele tem uma preocupação emocional muito forte. Então, isso é todo o diferencial de um canceriano. Que é a parte da empresa que a gente cuida do emocional. Pra ver se todo mundo comeu, se todo mundo tá alimentado, se todo mundo foi no banheiro. É isso. Chá, erva doce. Porque erva doce é aconchego. Então, erva doce, normalmente, o canceriano é bem legal de tomar, tá? Porque traz a nossa energia base de aconchego, de casa, de cobertinha. E um hobby. Sempre algo que lembra alguém que ama. Então, por exemplo, eu pescava com meu avô. Que hobby que eu posso escolher? Pescar, entendeu? Então, o canceriano, ele é sempre ligado às histórias da família. Então, conhecer o canceriano é isso. Ele vai fazer um hobby que lembre algo que ele ama, ou alguém que ele ama, tá? Artes manuais, no caso eu fui para artes manuais, mas tocar instrumento, porque ele vai aprender a tocar a música que a mãe dele gosta. No caso, eu tive que aprender também, porque minha mãe ficava pedindo pra eu tocar essa música, mas enfim. Mas é isso. Então, assim, a gente é ligado à emoção, tudo que reflete a emoção. Dica. E essa daqui, eu demorei pra escolher. Porque, assim, eu pensei em falar várias coisas sobre a dica do canceriano, mas eu coloquei criar disciplina e limites afetivos saudáveis. A gente tem muita dificuldade em criar um limite, né? A gente quer tanto cuidar do outro que a gente esquece de pôr aquele limite e fala, não, você só vem até aqui. Então, não é assim, entendeu? A gente tem que criar um limite saudável. E a disciplina, porque a gente tende a ir pro emocional e acaba esquecendo o que precisa ser feito. Então, canceriano, eu sei que é importante porque eu sou canceriana, eu sei que é importante emocional, eu sei de tudo isso. Mas mantenham disciplina. Mantenham disciplina. Porque isso vai ajudar a gente bastante a manter as emoções no lugar certo, entendeu? Lembra que eu falei no início? Equilíbrio, igual, por exemplo, de Áries, impulsividade. Impulsividade é excelente para Áries, porque faz ele agir. Mas a impulsividade demais torna agressividade, e não é legal. Então, assim, tudo é equilíbrio. A emoção de câncer é maravilhosa, continuem. Mas, assim, equilíbrio. Tenha disciplina e limite. Certo? E vão me perguntando se tiverem dúvida, que a gente para, a gente conversa, tá? E aí eu coloquei assim, do lar pro palco. Aí vem Leão. Leoninos, 23 de julho a 22 de agosto. Eu coloquei a palavra brilho, porque eu tenho a Ju, leonina, e ela falou, adoro coisa com brilho. Minha mãe, leonina, ela não gosta muito de brilho, assim, de brilho, de brilhar, de dourado, igual a Ju. Mas ela gosta de uma atençãozinha. Então, vejam que a mesma palavra, diversos significados. Tem o brilho do dourado e tem o brilho da atenção. Minha mãe é o brilho da atenção. Leão ama ser reconhecido e sempre espera ter a atenção que merece. Então, vamos falar sobre essa frase, leoninos. Eu sei que para vocês é importante ter esse reconhecimento, mas entendam que, por exemplo, um libriano, ele não vai não te dar atenção porque ele não gosta de você ou porque ele acha que o que você fez não foi o suficiente. Não é isso. É que ele tem uma outra forma de expressar. Por isso que é importante, leonino, pensar com calma e com leveza com as pessoas, porque assim, dificilmente as pessoas vão conseguir ir no seu ritmo. Porque o leonino, ele espera ser reconhecido. Todos nós esperamos. Só que cada um pede de um jeito. E o leonino, isso para ele é muito importante. Então, ó mãe, Então, se você é casado com um leonino, uma leonina, olha e fala assim, uau, mas que louça bem lavada.
Uau, bem, nossa, mas você varreu bem esse chão. Olha, esse chão tá um brinco. Pode ser bobo? Não é bobo. O leonino reconhece isso, certo? Por isso que é legal conhecer os signos. A gente consegue lidar muito bem com as pessoas. E não é pra ser falso, não é isso não. Você tá olhando lá, viu que tá bem feito. Só que aí tem signo que não vai dar, fala assim, pra que eu vou falar? Eu sei que tá bem feito, ela sabe que tá bem feito. Não, ela não sabe, quer dizer, ela sabe. Mas ela quer ouvir o leonino. Poxa, confete, Tati, exatamente. Só que é o confete do jeito deles, mas não confete de, ai, faz aí, puf. Não, é um confete de ser reconhecido mesmo, de dizer, eu reparei em você. O leonino, ele tá perto de câncer. Ele ainda é emoção. Só que o leonino, ele lida com a emoção diferente do canceriano. O canceriano chora, se desaba. O leonino não. O leonino, ele quer ser ouvido, ele quer ser visto. Ele quer que você olhe nos olhos dele. Entende? Então, o importante para o leonino não é o confete só de uau, caramba, você é maravilhoso. Porque o leonino sabe que é maravilhoso. Mas é de ter esse cuidado. Entendeu? Porque o leonino, ele... Eu vou falar a palavra precisa, mas eu não gosto dessa palavra precisa, não é isso. Mas ele sente um aconchego no coração. Quando você olha para ele e fala, cara, gostei muito do que você fez. Achei que ficou bem legal. Pode ser uma frase só, mas você vai transformar o dia de um leonino. Porque ele vai se sentir visto, útil, amado. Então, o jeito de você dizer para um leonino que você o ama é elogiar algo que ele fez, por amor. Certo? Atenção, olho no olho. Exatamente, exatamente. E aí eu coloquei chá de hibisco. Vocês conhecem chá de hibisco? Ele é vibrante, ele dá... Sabe aquela sensação? E aí ativa a emoção, leonina. O chá de hibisco é bem legal, tá? O chá de hibisco, ele vai te fazer sentir essa emoção leonina, assim. E aí eu coloquei como hobby teatro, dança e grupos de trocas de ideia. Isso é bem legal pro leonino, tá? Como hobby. Então, se você é leonino, leonina, e sentir assim, eu queria achar um hobby que eu gostasse. Vá nessas partes, assim. Grupos de leitura de livro, grupos de dança, tipo aula de dança. Minha mãe faz aula de dança, ela super gosta. Porque leonino tem essa vibe de palco. Dança aí. Vamos pra vir. Tô chegando em virgem. Calma. É que o leonino gosta de atenção. Os virginianos, vocês têm que esperar os leoninos, poxa. Então, os virginianos estão todos brigando comigo que eu ainda tô em leão. E aí os leoninos vão ficar o quê? Bravos com os virginianos, que não estão dando atenção pra eles. Olha que beleza. Então vamos lá, virgem, vamos lá. Outra coisa, antes do virgem, só uma dica. Ouvir mais e permitir dividir histórias. Leão. Ouça mais a história das pessoas. As suas são importantes, mas as das pessoas também. Virgem, vamos lá, Virgínia. Meu Deus do céu, hein? 23 de agosto a 22 de setembro. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, a organização. Disciplina, foi a palavra que eu achei. Tá? Daí vamos dissertar primeiro sobre a palavra. A Kelly, tá esperando. A Kelly também é virginiana, Kelly? Eu coloquei como disciplina. E aí eu vou explicar pra vocês. Muitos virginianos falam, mas eu sou muito bagunceiro. Disciplina não tem a ver com organização matéria, tá? Vamos dizer assim, que eu chego numa sala e tem todos os signos. Imagina uma sala com todos os signos, aquela bagunça, todo mundo conversando, leonino dançando, aquela coisa de doido. E aí, sabe onde tá o virginiano? Sentado, observando tudo. Virginiano, ele é excelente para olhar metas. Ele é excelente para pensar bem na frente daquilo que está sendo visto, daquilo que está acontecendo. Virginiano, a Virgem, a Bruna, virginiano, planilha para tudo aqui. A Tati, virginiano é isso. Ele já tá olhando ali tudo que tá rolando. Enquanto os signos tá cada um fazendo a sua bagunça, o virginiano tá sentadinho assim, olhando.
vendo como que é cada um ali, como ele pode interagir com cada um, é o virginiano. Então, quando eu digo disciplina pro virginiano, eu não tô dizendo que o virginiano, o armário do virginiano é sempre organizado. Não é isso que eu tô dizendo. Que é o que eu falei no início da live. Signos e astros são muito além dos horóscopos de revistinha. Não. É muito além. Por isso que é legal a gente estar sempre conhecimento. Por isso que eu senti de trazer essa live para vocês. Cara, isso ajuda num tanto para os nossos relacionamentos. Num tanto. Então a gente tá lá, disciplina, virginiano, ele tá ali, ele tá tendo a disciplina dele. Ah não, se o virginiano ele se propõe a lavar um chão, cara, você pode comer nesse chão que... O virginiano ele tem essa disciplina, entendeu? Do que ele se propõe a fazer. Ele pode errar, ele pode reiniciar, ele pode... Claro, todos nós podemos. Mas o virginiano é aquele que vai ponderar, ele vai estar lá sentado, ele vai estar observando tudo, ele vai ter essa visão mais madura. Então, quando a Flá falou no início, se adequa ao ambiente, é isso aí. Quando a Tati falou, a gente observa e se adequa ao ambiente. Então, quando a Flá falou no início, falou assim, o velho chato, que é o signo chato. Porque é o virginiano, mas assim, não é o chato no sentido de ponderar tudo. Entendeu? Então, o virginiano, por exemplo, deixa eu ver um trabalho legal assim. Tudo que envolve organização. Sabe? De bater meta. Toda essa parte. Só que o virginiano não gosta dessa parte de bater meta, mas ele faz muito bem, entendeu? O virginiano ele tem essa questão assim, ele vai ser, o virginiano ele não vai ser o que bate a meta, mas ele vai ser aquele que elabora um melhor caminho para que essa meta seja batida. Ele é excelente, é o que eu falo, todos, mas o virginiano, por exemplo, no ambiente de trabalho, ele é excelente para essa parte de metas. Tati, eu detesto bater meta. Sim, o virginiano não bate meta, mas ele sabe organizar, ele sabe onde ele precisa ir. E aí eu coloquei, virgem é o signo da análise. Enquanto o horóscopo segue, o virginiano já observou todo o ambiente. Foi o que a gente conversou agora. Isso é importante, muito importante. Chá, que eu coloquei. Deixa eu ver que a Tati... Eu sou autônoma, mas tento me superar a cada mês. Olha lá, virginiana. Então, Tati, o que você pode fazer? A gente pode fazer um mapa. Eu não sei se eu já fiz seu mapa. E aí, no mapa, a gente vê onde você tá com o signo de virgem. Entendeu? Porque a gente pode trabalhar essa parte, tipo, onde ele tá vibrando. E porque, você falou que tenta me superar cada mês, mas assim, você como virginiana já tá no... Você já sabe onde você quer ir. O que falta é o direcionamento. Então a gente pode olhar essas outras energias para que você tenha esse twin, entendeu? Por exemplo, onde tá Áries, onde tá Capricórnio no seu mapa. Capricórnio vai ajudar muito isso. Entendeu? Então, onde tá Capricórnio? Sei lá, tá em lar. Que tem aqui, deixa eu ver aqui, casa 4, lar e raízes. Então, se eu tenho o Capricórnio no meu lar e raízes, então eu já sei que dá pra trabalhar essa parte. Entendeu? Então, então eu vou fazer alguma coisa relacionada à casa que vai me organizar, que nem no seu caso. Então, se eu tiver um ambiente mais domiciliar, eu vou ter um pouco mais de direcionamento de meta. Entende o que eu quero dizer? A gente vai trabalhando com todas as informações que a gente tem. Voltando para virgem, anotei bastante coisa de virgem, Chá, eu coloquei capim-limão, que limpa a mente e traz sensação de equilíbrio, tá? Porque uma coisa também que eu noto que é importante pro virginiano Não, deixa eu ver, Marcos, não estou batendo meta, mas vai dar certo, olha lá. É isso. É manter. O virgem, vocês sabem para onde ir. Isso é excelente. Tem gente que não sabe onde ir, mas o virginiano sabe para onde ir. O que vocês têm que fazer é a Flávia falando. Tá. O que tem que fazer é direcionar essa energia. Então, assim, é direcionar esse foco de vocês. Bom, vamos lá. Capim e limão, tá? E organização e equilíbrio. Então, esse é muito bom. E é o que eu falo. Os chás que eu coloquei de indicação é porque eles vibram na energia de vocês. Então, vocês vão se sentir acolhidos, tá? Vocês vão se sentir bem naquela energia. Hobby, eu coloquei artes manuais. Tudo que envolve... Que você vê que você... não, vou trabalhar ali, que aquilo ali... Você vai ver o negócio tudo montado. Coisas que montam. E algo decorativo também.
Virginiano quiser trabalhar com uma parte de decoração ou projetos, também é legal, tá? Pro virginiano. Uma dica que eu anotei para vocês, importante. Trabalhar a intuição e confiar nas coisas sem precisar controlar tudo. Virginiano, vamos dar uma relaxada. As pessoas também estão ali, elas vão errar, vão, mas assim, elas vão acertar também. Então, assim, tentem dar uma relaxada, confiar um pouco mais, tá? Isso é importante. O virginiano, ele tem uma... Tá, outra palavra que eu não gosto de usar, bloqueio, mas não é bloqueio, eu quero dizer, ele tem uma... Ele não gosta muito de ter que confiar, entendeu? Não, eu preciso depender do fulano pra fazer... O virginiano fala, se eu tenho que depender de alguém, ele se consome, ele... Porque ele não quer se depender de ninguém. O virginiano, ele quer seguir, ele quer fazer as coisas. Então, é confiar um pouco mais, soltar um pouco mais. Deixa eu ver. Tia, Tati, por isso que meu trabalho, que é confeitaria artesanal, eu sinto que é meu hobby eterno. Sim, porque eu não sei, tá? A gente não conversou sobre isso, mas eu imagino que a hora que você coloca aqueles bombons maravilhosos, todos enfileiradinhos por cores, aquela coisa bonita, e você vai bater aquela foto, deve te dar um êxtase. Eu não sei, tá? Se é a parte que você mais dá um tchan, mas assim, normalmente pro virginiano, ver aquilo bem feito, sabe? Cara, ele fala assim, cara, eu fiz, o negócio tá organizado, o negócio tá feito. Então, é esse lance, essa parte do virginiano fala assim, foi feito e tá organizado, tá na disciplina, entendeu? E depois da planilha emocional, que eu notei, chegando alguém que não sabe se fica ou se vai. Então, bora pra Libra? Tudo certo? Se algum virginiano tiver uma dúvida aí, já manda, se vocês tiverem dúvida. Mas é isso que eu coloquei pro virginiano. Trabalhar a intuição, confiar nas coisas e dar uma relaxada, não tentar controlar tudo, porque vocês também vão se cansar numa coisa que não precisa, tá? Vocês precisam confiar um pouco mais, porque assim, o canceriano, ele vai cuidar das emoções, o leonino, ele vai estar ali fazendo todo o trabalho de divulgação. Então, assim, todos vão estar fazendo o seu trabalho, o seu papel. Então, virginiano, dá uma relaxada, porque os outros astros vão saber o que fazer. Então, vocês precisam confiar um pouquinho mais. Então, vamos lá para Libra. E outra coisa também, vou deixar salvo, tá? Essa live, para vocês verem bonitinho depois. E aí, se vocês tiverem dúvidas, me mandem, tá? Que a gente vai conversando. Você fala assim, eu não pude ver a live, vocês depois que entrarem não pude ver a live, então me mandem dúvidas. Vocês também que estão aqui, me mandem dúvidas depois, tá? Que a gente vai conversando. Libra, 23 de setembro a 22 de outubro. Eu coloquei a palavra harmonia para Libra. O que seria essa harmonia? Quando essa harmonia, tá sem manter equilíbrio, vocês tendem a demorar demais para escolher as coisas, vocês tendem a não saber que caminho seguir. Então, por isso que eu coloquei harmonia, porque é harmonia de pensamento, harmonia de ação, harmonia de saber aonde deve se posicionar. Então, é importantíssimo para o libriano ter essa visão de que ele precisa buscar uma harmonia em tudo que ele está fazendo, tá? Evitar querer só agradar os outros, tá? Porque aí você perde a sua própria autonomia. E quando o libriano perde a autonomia, qualquer caminho serve. Então, se você pedir para ele escolher entre o azul e o amarelo, ele vai ficar lá meses. Então, quando as pessoas usam de bullying com libriano, libriano, nunca decide as coisas. Não é isso, é só pelo fato de que ele está em desarmonia com a própria essência. E aí é só um ajuste, tá? Então, se o libriano mantém essa harmonia, libriano é beleza, sabe? Libriano, ele é regido por Vênus. Então, o libriano é a beleza, é o toque, sabe? É aquela coisa... O brilho do leonino é o confete que a Tati falou, né? O brilho do leonino é o puff, é o cheguei! E o brilho do libriano é a presença. Libriano, ele é todo presença. E aí eu coloquei aqui, que Libra busca equilíbrio e bem-estar em tudo que pode. Essa é a harmonia, tá? Quando o libriano, ele se sente
no bem-estar dele, ele fala, não, eu estou num lugar que eu quero estar. Então, essa é a harmonia que o Libriano é legal dele buscar, tá? De estar onde ele quer estar. Isso evita esse conflito de, eu não sei o que decidir, eu não sei. Deixa eu ver. Vocês mandaram ansiedade, sim. Pedroca é extremamente indecisa. Ó lá. Sim. Porque tem essa questão da harmonia, mas ele, como ele é pequeno, ele ainda tá montando essa essência dele, é super normal. Mas conforme ele for falando, se posicionando, né? Falando o sentimento dele, mamãe, não quero ir, ou mamãe, isso aqui eu não. Entendeu? Então ele vai se moldando, ele vai tá em ambientes que ele se sente mais confortável, então automaticamente ele não vai ter essa indecisão. Entendeu? Por exemplo, a pressão. Se você chegar assim e falar assim pro Libriano, não, ó, qual caneta você quer? Com essa cara de doido, assim, ele vai fazer, ele não vai decidir, entendeu? Porque ele é Vênus, ele é harmonia. Então, assim, fala, olha, que eu tenho aqui 2 canetas. São legais, né? Se você fosse pegar uma delas agora, assim, pra usar, qual você pegaria? Aí o Libriano vai escolher. É o doce. É o que eu falo, sabe? O Vênus. É a beleza. Então, assim, quando você quiser que um Libriano decida algo rápido, não pressiona ele. Faça de um jeito que ele consiga raciocinar para se colocar em harmonia com aquela situação. Aí, ó, ele consegue. Dica boa. Chá. Coloquei de rosas, tá? Traz uma sensibilidade e desejo, tá? Então, o Libriano, ele gosta dessa parte, assim, que eu te falei, né? Aquele banho de banheira com aquelas pétalas e aquele cheiro, aquele perfume que fica, entendeu? O Libriano gosta disso. Hobby, eu coloquei como pintura, viagem, tipo mochileiro mesmo, de conhecer pessoas, de conhecer povos, e curadoria, tá? Libriano se dá super bem com curadoria, exatamente por isso, porque ele tem toda essa desenvoltura dele. E uma dica: ação e decisão sem esperar a aprovação dos outros. Então, assim, você não pressiona o Libriano, e o Libriano por si, para manter essa harmonia, ele deve fazer as escolhas dele sem esperar a aprovação dos outros. Se ele escolhe essa caneta, ele não tem que ficar se preocupando se o Zé da Silva vai achar isso uma boa escolha. E isso tem que ser trabalhado. Conhecimento liberta. Então, se eu sou a libriana e eu tenho esses tipos de conflito, eu vou trabalhar isso em mim. Então, eu sei que eu não posso esperar a aprovação dos outros, porque aí eu vou conseguir decidir de maneira harmoniosa para aquilo que é bom para mim. Certo? E eu, por exemplo, com a canceriana, que sou de outro signo do horóscopo, eu vou tratar isso com o libriano. Eu tenho um libriano que eu tô tratando no trabalho, ou alguém da família. Eu já tenho esse conhecimento. Então, eu já sei como dizer para ele. E dizer, sem esperar a aprovação, não tem que saber o que eu acho, não. Qual que você escolhe? E aí o libriano tira aquele piso. E pronto. E aí tudo flui. E agora, então, vamos do charme para a intensidade escorpiana. Acho que não tem escorpião na live. Vocês não me mandaram, não. Ou mandaram, não sei. Eu acho que no começo tinha escorpião. Tem alguém de escorpião? Não sei, não me lembro. 23 de outubro a 21 de novembro. A palavra que eu escolhi para escorpião foi profundidade. Escorpião é signo água. E mesmo sendo signo água, é difícil para o escorpião as emoções. Enquanto câncer é demais, né? Peixe também, escorpião é mais difícil de seguir as emoções. E o que eu digo sobre profundidade? O escorpião, ele sente muito, mas ele tem uma dificuldade de expor essa emoção. Deixa eu ver aqui, que uma mensagem. Tia Di. Tia Di. Então, o escorpião, ele sente muita dificuldade de transformar esse sentimento. Então, eu coloquei como profundidade porque é isso. O escorpião, pra gente lidar com o escorpião, pra gente conviver com o escorpião, é acolher. É acolher, não deixar ele viver todos os dias as mesmas coisas.
Escorpião gosta de ver gente nova. Escorpião gosta de conhecer lugares novos. E não precisa ser assim. Aliás, não é que não precisa, é até bom que não seja assim também muito. Ah, não, é o lugar que tem milhões de pessoas. Não. Mas só às vezes de uma padaria diferente. Ah, vou tomar café. Vamos tomar café na padaria? Vamos. Ah, mas a gente vai na padaria nova hoje. Escorpião faz uau. Só essas pequenas mudanças. Porque ele é profundidade. Então, pequenas coisas que você faz de diferente já transforma o dia de um escorpiano. Por isso também é outro signo que é muito julgado no horóscopo. É outro signo que é muito julgado. Mas assim, não tem nada de muito mirabolante, não. É muito fácil lidar com escorpiano, uma escorpiana. Entendeu? É só você se pegar nos detalhes. É muito importante. Então, vamos tomar café, vamos. Eu vou te levar num lugar novo. É do outro lado da rua, não importa. É novo. Isso já faz uma diferença e tanto. Escorpião é movido de novas aventuras e sensação de liberdade. Então, isso também é muito importante. E a sensação de liberdade do escorpião, por mais que é um signo que vibre mais nos órgãos sexuais, enfim, mas não é só o desejo. Entende o que eu quero dizer? O desejo é muito além da parte sexual. O escorpião, ele é o desejo encarnado de fazer coisas que deem prazer. E isso não é só a parte sexual. O escorpião, ele sente prazer em pequenas coisas, ele sente prazer em fazer algo novo, ele sente prazer em experimentar uma comida nova. O touro, ele gosta de experimentar comidas novas, mas assim, em sabores. O escorpião, ele pode comer o mesmo prato, mas ele pode pegar num ambiente diferente. Então não é só comida nova em si, mas aonde aquela comida está inserida. O escorpião é mais essa liberdade. É não só a parte sensorial, mas de presença mesmo. O escorpião, ele sente mais o corpo, né? Ele é mais essa parte do corpo. O chá que eu coloquei pro escorpião. Gengibre com canela. Gengibre com canela. Para dar sensação quente e intensa. Porque o escorpião gosta disso. Então, essa sensação também do... Sabe quando você toma um chazinho de gengibre com canela, aquela coisa do quente frio? O escorpião gosta bastante. Então, esse chá, assim, vocês vão gostar, escorpianos e escorpianas. Puxar o ar, ó. Deixa eu ver aqui. A tia Di gosta muito de sapatos. Olha aí. Porque é algo novo. Não é o fato, ela não vai andar diferente. Entende? Mas ela é algo novo. É algo novo para aquilo que ela faz o tempo inteiro. Isso dá todo um twin. Então, às vezes, por exemplo, vai uma coisa da tia Di, ela gosta de planta, ela gosta de cozinhar. Então, às vezes, sei lá, uma colherzinha nova. Uau, ela vai cozinhar com a colher roxa hoje, sabe? Essas coisas. Só um exemplo, assim, bobo, mas é isso, não é o fazer novo, mas é de fazer diferente. Ela pode estar fazendo a mesma coisa, mas de ter algo diferente ali, ela vai se sentir já com uma nova sensação. Hobbies, eu coloquei escrita e algo envolvendo beleza. Sopa de feijão, meu Deus. Uma pausa aqui na live. Essa sopa de feijão aqui, ó. Que saudade. Mas é isso. A minha escorpiana, que faz uma sopa de feijão maravilhosa. Que saudade. O hobby eu coloquei escrita e algo envolvendo beleza. Então, assim, também sentir um hobby assim, você consegue colocar no papel aquilo que tá pensando, você consegue visualizar. Então, escorpião é muito legal fazer isso, tá? E alguma coisa envolvendo beleza. Então, sei lá, um design de sobrancelha, uma coisa de pele, ou, sei lá, um estudo envolvendo alguma coisa relacionada à beleza. Decoração também é bem legal, tá? Escorpião, um hobby seria excelente para isso. Dica que eu anotei para os escorpianos e escorpianas: valorizar os prazeres simples e sempre experimentar novas aventuras e formas de vida. Que é o que nós conversamos. Então, não é levar o escorpião, a escorpiana lá para a Austrália. Não, isso deixa para Libra. Libra vai adorar fazer isso, Sagitário, né? Mas não, às vezes é o simples diferente. O simples diferente, o dia a dia diferente.
É isso, assim, escorpião, por isso que eu falo, é muito. As pessoas falam muito de escorpião, mas não, é o afeto, sabe? O afeto. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida de escorpião, me mandem. Que agora a gente vai do mistério de escorpião para as aventuras de Sagitário. Tem Sagitário aí? Vamos ver. 22 de novembro a 21 de dezembro. E aí, para escolher essa palavra para Sagitário, porque aí eu pensei festa, eu pensei bagunça, eu pensei pensamentos intrusivos. E aí eu coloquei a palavra expansão. Por quê? O Sagitário, vamos dizer assim, ele é aquele que, mesmo estando rodeado de várias pessoas, ele gosta de estar rodeado dele mesmo. Eu vou explicar. O Sagitário, ele tem uma alma muito livre. Muito, muito livre. E não é só uma liberdade física, é uma liberdade de pensamento, emocional. Então, quando o Sagitário ele tá com muitas pessoas, na realidade ele se sente com ele mesmo. Então é como se ele estivesse se comunicando com ele mesmo. Ele tem essa sensação de pertencer. Por isso que o sagitariano gosta muito, fala, o pessoal, Sagitário gosta muito de festa. Na realidade não é a festa em si que ele gosta, é quem tá na festa. Entendeu? Pro Sagitário ele pode estar no meio do mato, do lado de uma fogueira. Se ele tiver com as pessoas que, ok, tá tranquilo pra ele. Ele vai estar fazendo aquela bagunça. Então não é o ambiente em si. O Sagitário gosta muito. E aí eu coloquei assim, que ele é o filósofo viajante do zodíaco. E espera ansioso por uma viagem feita ou uma reunião com os amigos. Então assim, o Sagitário ele tem muita essa emoção de estar rodeado de pessoas que fazem bem a ele. Que ele se sinta respeitado. Todos nós, claro. Mas o Sagitário ele prioriza muito isso. Por isso que o que eu percebi, tá? Empiricamente falando de novo, não é cientificamente. O que a Lu percebeu dos Sagitários. Que... Sabe quando a gente fala que tem amigo que é mais a família do que a própria família? Sagitário é assim. Então, assim, pro Sagitário, não importa se você é o vô, a avó, o tio, a prima, ou se você é o Zé da Silva da esquina. Se o Zé da Silva da esquina trata melhor ele vai estar lá com o Zé da Silva da esquina. Entendeu? Então, assim, o Sagitário, ele sempre busca estar rodeado das pessoas que respeitam ele e que gostem da piada dele. Mas, acima de tudo, assim, que ele se sinta bem recebido, entendeu? O sagitariano gosta muito disso. Eu conheço muito sagitariano baladeiro, mas muito amigo, sim. O sagitariano vai gostar sempre de estar rodeado de amigos. De pessoas que ele sabe que ele pode não só contar, mas que ele pode ser ele mesmo. O sagitariano, assim, agora falando genericamente, assim. O sagitariano, ele gosta de muitas piadas. E às vezes ele não sabe onde parar, entendeu? Por isso que ele gosta de estar rodeado das pessoas que amam ele, porque ele sabe que as pessoas vão amar ele, mesmo ele passando dos limites, às vezes. Mas até a dica que eu deixei aqui pro Sagitariano. Sagitariano, eu sei que é mais forte, entendeu? Porque tudo dá pra fazer uma piadinha, mas assim, né? Tenta dar uma segurada. Mas é isso, o Sagitariano gosta muito de estar com amigos, com pessoas que façam ele bem, que ele pode ser ele. E deixa eu ver o que mais. Tinha mais uma coisa que eu tinha colocado do Sagitário. Eu anotei, porque meu pai é Sagitário. Ó, piada, minha mãe já fez um. Você imagina como ela sofre. Meu pai, uma vez, a gente tava num velório. Meu pai fez uma piada. Então, assim, tem umas coisas que a gente releva porque a gente ama, entendeu? Mas é isso, por isso que o Sagitário gosta de estar sempre que ele ama. Porque ele pode ser livre de fazer e de expor as emoções dele. Então, vamos lá. Dica, rodear de pessoas que te aceitem e não tentar se encaixar. Manter a autenticidade e prestar atenção aos detalhes. Então, essa dica também. Sabe o virginiano? Aquele que senta, observa. O Sagitário não tem isso, não. O Sagitário, ele vai. E aí, se ele vê que o negócio tá fluindo, ele fala, me amam, entendeu? Eu estou bem.
O virginiano não, o virginiano ele vai sentar, ele vai raciocinar, ele vai pensar e falar, tá, acho que aqui tá ok pra eu ficar. O Sagitário não, o Sagitário tá ali, entendeu? Ele tá ali, ele vê que ali tá fluindo pra ele, amém, ok, então pra ele tá tudo bem. Então a dica que eu coloquei é prestar atenção nos detalhes, Sagitário. Porque nem sempre tá ok, entendeu? Então assim, respeitar o seu coração, respeitar as suas emoções, mas sempre tá prestando atenção aos detalhes. Porque o Sagitário, ele deixa muito passar, ele vai muito na empolgação, e aí alguns detalhes ele acaba deixando passar. E, por exemplo, para um leonino, é importante. Virginiano também, é importante. Então, às vezes, o Sagitário, ele perde um pouco a mão, entendeu? Por conta disso. Porque ele deixa a emoção fluir e ele acaba esquecendo de prestar atenção nos detalhes. Isso é muito importante. Até porque é o que a gente fez na live de hoje, é falar sobre os astros e como eles podem nos ajudar também nos relacionamentos, né? Pessoas, da gente sentir isso, da gente ter esse conhecimento dessa essência, dessa energia maravilhosa que são os astros. Todos nós temos todos os signos, não esqueçam disso. Isso é importante. Por isso que é legal vocês todos ouvirem de todos os signos. Não só do Virgem, melhor signo dos dois. Olha lá então, tá vendo? Já vem a virginiana. Mas é isso, entendeu? Então, assim, é sempre ter isso em mente. Não esperar só sobre o seu sol, que é o que a gente tá conversando daqui, mas de ter a consciência de que todos esses signos estão em você. Todos, todos. Então, assim, você que é leonino por sol, você tem Virgem no seu mapa, você tem Áries no seu mapa. E aí é trabalhar essas energias. Você vê quanta coisa? Tem muita coisa. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, hobby, leitura de temas, fazer curso. Hobby pro Sagitário é excelente. Caminhadas e viagens curtas. Sagitário não tem muitas. Sagitário gosta de viajar, tá? Mas assim, se você disser pro Sagitário, nossa, nós vamos fazer 5 viagens ao ano, nossa, ele vai amar. Agora você fala assim, então, Sagitário, a gente vai pagar uma viagem, vai só no final do ano. Ele adora viajar, mas assim, quanto mais ele viajar, mais ele vai se sentir vivo. Essa é a parte do Sagitário. E o chá que eu deixei para Sagitário, laranja. Chá de laranja, porque é estimulante, vibrante, como o sagitariano. Então, sagitariano, chá de laranja que eu indico para vocês e vai ser bom, viu? Depois vocês me falam, me mandem depois, vocês vão testando aí, vão vendo, vai ser muito bom. E é isso, prestar atenção nos detalhes e manter a autenticidade. Então, agora da aventura pro planejamento. Capricórnio, meu ascendente, aquele que me salva, porque olha, câncer com lua em peixes não é fácil. Então, Capricórnio, 22 de dezembro a 19 de janeiro. A palavra que eu... Tati, 2 virginianos aqui, ó, fazendo bagunça. A palavra que eu escolhi para Capricórnio, ambição. E o que vocês sentem com essa palavra? O que é ambição para vocês? Por que eu digo isso? A gente sempre relaciona Capricórnio com planilhas de organização, como eu disse, né? Que Capricórnio me salva porque ele que me permite organizar as coisas aqui. Mas a ambição que eu digo é você ter direcionamento e estratégia e transformação. Não adianta você ter uma ambição se não ter foco. Eu sou ambicioso, eu sou ambiciosa. Tá, mas para onde você tá indo? É o que eu falo. Para quem não sabe onde tá indo, qualquer caminho serve. Capricórnio não. Capricórnio tem essa ambição e quando ele tá equilibrado, ele sabe exatamente para onde ele tá indo. Então, Capricórnio, com a sua ambição, ó, aflorada, ótimo. E é manter isso, manter o norte. Então, assim, Capricórnio, se você tá se sentindo meio perdida, falar, meu, não sei o que fazer e tal, não sei o que, procura o que te dá ambição. O que te dá esse, sabe, essa coisa assim de falar, meu, preciso organizar isso, preciso fazer, preciso realizar. Provavelmente, aonde tá a sua ambição é onde tá o seu norte. Detalhe. Capricórnio é o mestre do tempo e da disciplina. E é maravilhoso ver a magia que um capricorniano faz com as ferramentas que tem. Então, é o que eu falo, todos os signos potentes, mas Capricórnio, ele tem muitas ferramentas, tá? Ele tem muitas ferramentas. E o segredo do Capricórnio é saber as ferramentas que tem. Tem um pensamento no Tai Chi que ele diz assim, eu não vou lembrar certo, tá? Assim, certinho, mas ele diz assim,
que você aprende a usar todas as ferramentas, todos os movimentos, as ferramentas tal do Tai Chi. Então você tem tudo aquilo. Quando você termina, que você fala, ah, não, isso aqui serve para isso, tá. Aí você volta do início. Porque agora você vai aprender a usar o que você tem. Não adianta eu saber, ah, nossa, eu tenho martelo. O martelo serve para martelar. Tá ótimo. E aí, eu faço o que com isso? Abro a gaveta e guardo ele lá dentro? Não. Então, se eu tenho martelo, e agora eu vou saber o que fazer com isso. Aonde eu posso usar isso? Capricorniano sabe. Capricorniano, ele normalmente, tá? Quando tá equilibrado, voltando a falar, né? Pessoas são pessoas, cada um tem um sentimento, cada um vibra de uma maneira diferente. Mas normalmente, capricorniano, ele tem as ferramentas e ele sabe utilizar. E aí, quando tá em equilíbrio. É por isso que a gente fala, ai, nossa, capricorniano consegue organizar tudo. Nossa, capricorniano, não, meu, eu não sabia o que fazer, meu capricorniano. Falei que o que eu tinha lá, que eu precisava fazer. Meu, ele já deu um twin. É esse sentimento. Deixa eu ver, todos os capricornianos que eu conheço conseguem segurar muita grana para um objetivo específico. Porque eles sabem utilizar as ferramentas que têm. Então, quando eu falo assim, capricorniano, ambição, eu poderia colocar aqui organização, mas não é isso. Não é. Não adianta você ser organizado sem saber o que fazer com aquilo. Que é o que eu falei do Tai Chi. Não adianta eu saber todos os movimentos, então eu tô lá fazendo meu Tai Chi e tal, não sei o quê. E aí? O que é aquilo? Ah, não, isso aqui porque move a energia. Ah, então aí é sabedoria. Conhecimento é diferente de sabedoria. Tá? Conhecer a gente conhece, a gente sabe, a gente... Agora, sabedoria é o que fazer com aquilo. O Capricórnio tem muito isso. O Capricórnio normalmente sabe o que fazer com o conhecimento que tem. Normalmente o Capricórnio tem a sabedoria do conhecimento que tem. E aí são coisas completamente diferentes. Então, essa é a parte do Capricórnio. O chá que eu coloquei para Capricórnio, canela, porque é forte, mantém o foco. Chá de canela para Capricórnio. Vai ajudar bastante. Capricórnio vai gostar bastante de chá de canela. Hobby. E aí uma coisa legal. Eu coloquei escalada. Louco, né? Mas eu senti de colocar. Escalada. Por quê? Eu vou estar trabalhando a parte física, mental, emocional, espiritual. O foco e a sabedoria. Na escalada você tem o conhecimento, eu tenho que colocar o negócio aqui, eu tenho que enganchar aqui, eu tenho que subir não sei aonde, eu tenho que botar aqui, tá tudo bem, mas é sabedoria. Não, eu tenho que pôr o pé aqui, não, mas antes de pôr o pé aqui, eu tenho que pôr... Então eu coloquei escalada. Seria um hobby interessante. Sabe aquelas paredinhas? Você não precisa no Monte Everest, não é isso? Mas sabe aquelas paredinhas? Cara, um hobby excelente para um capricorniano. Eu acho que vai dar assim, dar uma na mente, dar uma relaxada boa na mente. Brincar de quebra-cabeça ou Lego. Também é legal pro Capricórnio. Brincar de quebra-cabeça ou Lego também ajuda bastante. E a dica eu coloquei: nutrir vínculos verdadeiros para que se sinta pertencendo a algo maior. A tia Tina, adoro canela. Olha lá, tia, já toma o seu chazinho, Capricórnio, ó, vai dar super certo. E a dica que eu coloquei pro Capricórnio é nutrir vínculos verdadeiros para que se sinta pertencendo a algo maior. Porque que acontece? Como o Capricórnio ele tem toda essa questão filosófica com ele, ele precisa estar rodeado de um lugar em que ele se sinta também acolhido. Diferente do Sagitário, que busca isso em amigos ou em ambientes, enfim. O Capricórnio, ele busca isso mais cabra montanhesa, mais firme, sabe? Então, provavelmente, o Capricórnio ele vai buscar isso num lugar mais fechado, um grupo mais fechado, um grupo menor. Então, é legal também pro Capricórnio, uma dica, tá? Do Capricórnio. Se encontrar ou se sentir bem em ambientes menores e com pessoas ali que você sabe que tá compartilhando de uma mesma energia e é isso. Então, o Capricórnio tem essa parte. E deixa eu ver o que mais eu coloquei de Capricórnio. Acho que é isso, assim, de manter o foco, que é legal, e de saber dessas ferramentas. Muitos capricornianos não trabalham com isso, assim. Muitos capricornianos acham que é só fazer do que tem. Ah, não, mas é simples, é normal. Cara, não é. É que pra eles é natural, assim, né? Mas eles têm que saber que eles têm uma sabedoria muito incrível e que todos os signos precisam de todos os signos. Então, Capricórnio precisa dos outros 11, Virginiano também precisa dos outros 11,
Então, é isso. Então, o Capricórnio também tem essa sabedoria que é muito importante para dar um direcionamento bom na vida. A Tati, a Tiatina, adoro quebra-cabeça, olha lá. Capricorniana, raiz. Acho que meu ascendente é Capricórnio, mas preciso fazer meu mapa com você, porque muita coisa que você fala faz sentido pra mim. Olha lá. Provavelmente, Tati. Provavelmente. Provavelmente a gente dá uma olhadinha no seu ascendente. Ou talvez, por exemplo, se você acha que o Capricórnio faz muito sentido pra você envolvendo carreira. Deixa eu ver aqui que eu deixei uma listinha aqui. Casa 10. Talvez você tenha Capricórnio na casa 10. Entende? Então, se você sente que, por exemplo, nossa, mas essa energia de Capricórnio é muito eu no trabalho, provavelmente você tem essa energia vibrando nessa casa da carreira. Ai, isso é tão lindo, né? Eu adoro. Então, agora vamos para Aquário. Já tô chegando ao fim. Deixa eu ver, nem sei quanto tempo de live, não sei nem onde que veio o tempo de live pra gente ver. Aquário, 20 de janeiro a 18 de fevereiro. Para Aquário, eu coloquei a palavra inovação. Por quê? Por quê? O que vocês acham? Meu signo, a Kelly. Aê, Kelly, chegou em Aquário! Eu coloquei inovação. O aquariano é assim, deu ruim, chama aquariano. Isso precisa ser resolvido para ontem. Cara, eu não sei o que fazer. Chama o aquariano. Aquariano, ele salva pessoas, ele é visionário. E aí eu coloquei isso da inovação. Por que eu escolhi essa palavra? Exatamente por isso. Ele consegue construir coisas assim que você fala, meu, não tem jeito, não tem como fazer. E aí o aquariano vai lá e faz. Ele é o... Como que é que fala? O termo que dá jeito pra tudo? É o aquariano. O aquariano, ele dá jeito pra tudo. O contraponto, né? Porque, ó, eu até deixei anotadinho aqui, ó. Cadê? Aquário, Gêmeos, que é comunicativo e criativo, que é o signo sombra. Então, quando o aquariano tá bem, tá fluindo, que ele tá em harmonia, ele tá ali, sendo visionário. E aí, por isso que eu coloquei a palavra inovação. Então, ó, Aquário é o visionário do zodíaco e vai de 0 a 100 em 1 segundo. Essa foi a frase que eu escolhi para Aquário. Porque, meu, assim, precisa resolver Aquário. Ele vai dar, assim, só que tem uma questão, porém, que é o que a gente sempre, que eu coloquei aqui também. Tomar cuidado, porque o aquariano, ele vai resolver, mas ele não vai pensar se isso vai resolver a longo prazo. Assim, precisa resolver isso, então a gente faz. Mas e daqui a um tempo? Aí a gente vê o que faz depois. Então, por isso que tudo é um equilíbrio, entendeu? Mas o aquariano, no 0 a 100, ele é o norte, entendeu? Procura ele, preciso resolver Aquário, vem cá. O chá que eu coloquei para Aquário, limão, porque tem essa refrescância que o aquariano tanto gosta. O aquariano gosta disso, tá? De tudo em ordem. Então, chá de limão eu coloquei porque dá essa refrescância, dá esse ar, assim, do aquariano. Porque mesmo que ele seja da inovação e de fazer e de criar, o aquariano também gosta de ver as coisas bem terminadas, bem feitas, bem finalizadas. E aí, eu como hobby, eu coloquei algo com tecnologia. Olha que interessante. E música. Sabe por que eu coloquei os dois? Um hobby que eu indico para aquarianos, algo que exija coordenação. É excelente. Então, algo com tecnologia ou música, sabe? Que você precisa decorar, que você precisa fazer... Algo que exija coordenação. Comida também, culinária. Então, tudo que exige coordenação é excelente hobby para aquariano. Tá? Porque vocês também vão estar inovando. Porque assim, o aquário, a inovação que eu quis dizer também é assim, o aquário, ele sabe o que fazer, ele faz, ele tá ali, ele tá certo o que ele tá fazendo. Mas se ele trabalha com algo e ele consegue trabalhar a inovação junto, casamento perfeito. Entendeu? Então, o aquariano, ele gosta de fazer algo que ele sente que ele também tá fazendo algo novo junto. Mesmo que ele faça aquilo todos os dias. Então, eu preciso fazer tal coisa no meu trabalho. Sei lá, trabalho com tecnologia, TI, beleza. Eu vou fazer aquela planilha todos os dias. Aí ele vai tentar fazer de uma outra forma. Ele vai tentar ver um novo programa. Pô, e se eu fizer de tal jeito? Entendeu? Ele gosta de sentir essa inovação o tempo inteiro. Isso é importante manter, tá? Porque é a energia natural de vocês. Dica!
Cuidar do próprio brilho e olhar as potências que tem para realizar os sonhos. Confiar em si mesmo. Então, assim, aquariano, confiar, continuar no teu brilho, só que confiar nele. E confiar nessa inovação sua que você tem. Às vezes o aquariano, como ele tem muitas ideias, ele acha que, não, essa ideia é boba. Nunca é. Nunca é boba. Que a gente sempre fala, não há uma folha que não caia no universo se ela não tiver que cair. Se uma ideia veio, é porque ela precisa ser olhada, ser vista, precisa ser utilizada. Então, assim, teve uma ideia, vou olhar para ela. Não, mas é boba, não, aquariano. Eu sei que são várias telas abertas também, igual Gêmeos, mas, assim, tenha em mente que se vem essa energia para você falar sobre isso, para você criar algo sobre isso, se apegue. Se apegue, porque assim, às vezes você não percebe, mas você tem uma visão além. Então, se apegue a isso. Não sei se isso vai tocar o coração, mas nunca duvide de si mesmo. Isso serve para todos, principalmente para o aquariano. O aquariano, gente, eles se podam demais. Entendeu? O aquariano, eles se podam demais, porque eles nunca, eles acham que já foi resolvido, já foi, não. Fazendo tudo ao mesmo tempo. Kelly, é as abas do Windows que eu falei. Mas o bom é que, assim, o Gêmeos, ele lida um pouco mais, ele tem um pouco mais de dificuldade de lidar com as abas abertas, o Gêmeos. O aquariano, ele lida melhor. A questão do aquariano é isso, é de confiar, entendeu? Porque ele acha que ele abriu aquela aba e aquela aba não vai servir. Não, tudo tem um porém. O aquariano sentiu vontade de aprender algo novo, um curso novo. Nada a ver com o que ele faz. Não. Vai. Vocês têm uma sensibilidade. Vocês estão perto de peixes já. Vocês têm uma sensibilidade maior. Algo que vocês sentem e ainda não sabem o porquê sentem. Sigam a intuição. E por fim, alma de peixes. 19 de fevereiro a 20 de março. E aí eu coloquei a palavra sensibilidade. E aí peixes, né, gente? A gente tá falando do signo mais sensível, mais do que câncer, sim. Porque o canceriano, ele assim, sentiu, pressionou, ele chora, acabou. Daí 5 minutos ele já tá ótimo de novo. O peixes não. O pisciano, ele sente muito profundo. Ele sente muito além. O pisciano é uma conexão muito forte, não é só matéria. Peixes é o signo da espiritualidade e da arte. O pisciano se nutre em criar o seu próprio mundo para que consiga sobreviver à energia densa da matéria. Então, provavelmente um pisciano ele vai gostar de um filme novo ou de uma série nova, mas tudo que envolva algo que seja uma outra natureza. É normal isso, mas é por quê? Porque ele quer sentir essa nova realidade. Porque a matéria densa para ele é muito pesada. O pisciano ele tem muita sensibilidade, então viver na matéria para ele é um pouco mais difícil do que para os outros signos. O pisciano ele tem mais essa sensibilidade. Chá, eu coloquei de anis. Não sei se vocês já conhecem, tá? Porque ele é bem suavezinho. E eu acho que ajuda bastante o pisciano para dar uma relaxada. Tio Dema, aí, tio Dema é pisciano. E tem isso, sabe, do amor altruísta, do outro. E aí ele acaba sendo muito sensível, então é bom cuidar. O anis vai ajudar bastante, a anis ajuda a liberar muitas emoções. Hobby pro pisciano, o que eu coloquei? Que é filmes de novas realidades, que é o que eu falei. Normalmente o pisciano gosta muito até de mangá, sabe essas coisas assim bem diferentes da realidade? O pisciano gosta muito disso. Dar vida a algo que não exista com artes manuais. E silêncio. Qualquer lugar que tenha silêncio. Então, assim, um lugar que possa nutrir pisciano, praia, trilha. Por mais que, pisciano normalmente não gosta muito de exercício físico, é normal. Mas, por exemplo, um lugar que ele possa só ouvir o som do silêncio é excelente para o pisciano, tá? Porque isso organiza muito as ideias e as emoções. Então, uma dica muito boa para vocês. Trabalhar o foco para transformar sonho em ação. Então, ter esses momentos de silêncio, porque isso transforma vocês. Vocês conseguem voltar no foco. Evitem distrações.
porque assim, o pisciano ele tem todos, mas o pisciano assim, ele tem mais essa questão do altruísmo, da empatia, né? Então assim, se sobrecarrega emocionalmente muito rápido. Então o silêncio é excelente, o tempo de tédio também é importante ter, tá? Eu falo a meditação, o pessoal tem até medo, não sei meditar. Não, é só o silêncio mesmo, você tá recebendo as informações que precisa, mas é ter esse momento, porque isso transforma sonho em ação. Isso auxilia no foco do pisciano. E olhar com mais disciplina e vontade. E buscar apoio para realizar metas. É difícil para o pisciano, por mais que ele seja amoroso, é difícil para o pisciano pedir ajuda. Ele acha que ele sempre tem que ajudar. E não é assim. Pisciano, assim como todos os outros, mas ainda mais, ele precisa ser acolhido e precisa aprender a pedir ajuda. É importante. Então, pisciano, não tenha vergonha, não tenha receio de pedir ajuda. Tá? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais que eu anotei do peixes. É isso mesmo. Então, pedir ajuda e ter disciplina. E aí, isso ajuda muito na vontade. Então, nós chegamos no signo de peixes. E aí, é o que eu deixei. Para vocês perceberem que tudo se conecta. Não é só sobre signos. É essência. Então, como eu falei no início, tenham em mente de que vocês possuem todos os astros, que é importante ter esse conhecimento. Cada um tem a sua potência. Não façam bullying com o ariano. Porque, a energia de Áries é maravilhosa para criar, para criação. Então, é isso que eu falo sobre os arquétipos de cura das minhas peças por conta disso. Porque quando eu monto, eu falo, né? Não é só uma peça, é um lembrete de que a gente é tudo isso e mais um pouco. Nós somos toda essa energia maravilhosa. E aí eu coloco lembrete de a gente se orgulhar de quem é, da nossa identidade. Então, o objetivo dessa live, que eu senti de trazer os signos agora, é para que vocês tenham orgulho de vocês. De ser quem são. É importantíssimo, porque vocês têm um universo inteiro dentro de vocês. Imagina aquelas 12 casas, muito mais, tá? Mas assim, voltando para a parte do signo. Imagina aqueles 12 signos, vocês têm eles todos em vocês, vibrando, potência, além dos planetas, toda essa energia. E é o que eu disse, não se apeguem a nomes, tá? A gente recebeu essas informações energéticas com nomes. Então, por exemplo, a energia Y chamou de Áries. A energia X, a gente está falando que é da energia que vibra em Mercúrio, do planeta. Tudo bem, são nomes, nomenclaturas. Mas entendam que atrás dos nomes existem as energias e as bases energéticas. E isso é importante. Certo? Por isso que é legal da gente ter conhecimento, da gente sentir, da gente se abrir ao novo. Não estou pedindo para que vocês acreditem em tudo. É o que eu falei. O que vibrar no coração de vocês. Mas tenham em mente que isso existe de alguma forma e que se está vibrando em vocês, que vocês entendem que isso é importante, amém. Então, assim, tenham esse conhecimento. Tá? Isso vai ajudar demais. Não só para a gente lidar com a gente, para a gente lidar com o outro. Lembra que a Helena até falou para mim de entrar aqui e falar da quinta dimensão? Isso é um trabalho também, porque a gente está sendo preparado para receber uma frequência energética muito bonita. Só que assim, não é para nós só, é para o outro. Quando a gente evolui, eu sempre falo isso quando eu faço as minhas pulseiras, quando a gente desperta, o mundo inteiro evolui com a gente, porque a gente é a mesma frequência. Então, quando vocês estão aqui, vocês estão vindo ouvir, da gente conversar, da gente falar de um jeito mais leve, mas entendam que por trás dessa leveza tem um trabalho lindo sendo feito. E esse despertar é importantíssimo. Importantíssimo. Tio, também adorei ver vocês. Então, agora o que eu prometi. Lembra que no início eu falei que no finalzinho eu ia dizer para vocês o segredo? Do que me fez amar ainda mais o signo. E na realidade, assim, quando eu tive esse contato que eu falei, uau, isso aí tem algo diferente. Porque quando a gente aprende lá no início, a gente fala, signo, capricha, né? Deixa eu ver aqui meu signo de hoje. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei assim, eu senti um amor ainda maior.
E aí, essa curiosidade que eu quero trazer para vocês. Você sabia que os signos, além de tudo que a gente conversou hoje, de toda essa. Foi uma passada bem rápida, gente, pra ir, né, a gente não estender muito, porque tem muita coisa, muito mais pra ser dita. Mas enfim, foi uma passada bem. Que eu tentei dar uma passada fluida. Não são só traços de personalidade. Eles representam etapas da nossa jornada como seres humanos. Vocês perceberam? Eu fiz uma analogia com empresa. Eu falei que o ariano é bom porque ele inicia projeto, o taurino ele faz uma estrutura, lembra? Então, vem comigo. Eu chamei de mapa da alma. E esse aqui eu anotei porque tem bastante questão assim, que eu quero falar com vocês e até para vocês sentirem o que eu tô dizendo. Quando eu descobri isso e para mim foi um divisor de águas. Vem comigo. Áries. Cabeça. Nascimento. Bebê nasceu, gente. Imagina como uma evolução do ser humano, em que a gente nasce, cresce e morre. Evolui e morre. Áries é a cabeça. Nascimento, impulso, coragem de nascer. Touro, pescoço. Primeira infância, estabilidade. Então, eu não tenho, e aí o touro tem a estabilidade, ele traz a segurança que nós conversamos. Gêmeos, braços e pulmões. Infância criativa, comunicação, descobertas, pegar, falar. Então, nós estamos em Gêmeos. Câncer, peito, a parte daqui, ó. Adolescência, emoção flor da pele. Que tem a ver muito com a família. Então, o adolescente tem muito conflito familiar. Essa parte de câncer representa muito isso. Leão é o coração, a parte de dentro, é a juventude. Então, eu passei pela adolescência, estou na expressão, estou nos grupinhos da escola. É leão. Virgem, abdômen, vida adulta. Organização, aperfeiçoamento. Lembra que eu falei que o virginiano senta na sala e fica olhando os outros? Sim, vida adulta chegando. Eu estou já direcionando minhas emoções, eu já fiz toda a minha estrutura, então agora eu já estou sabendo para onde eu estou indo. Libra, lombar, relacionamentos, parceria, equilíbrio, ética. Então você está fazendo uma estrutura como ser humano e agora você aprendeu a ética. Você está nessa parte. Libra, lombar, tal. Escorpião, órgãos sexuais. Mas é o que eu falei, não é só a essência sexual, é o transformador, que é a parte do escorpião, a vida adultativa, intensidade, sombras e renascimento. É aquela parte da vida, ele representa o escorpião, em que a gente renasce, em que a gente tem as nossas sombras, que a gente nos conhece mais. Sagitário, coxas, expansão adulta, liberdade, o famoso que é aquela parte que fala, eu não gosto disso, já engoli sapo a vida inteira, agora eu falo o que eu penso. Então, é esse momento da vida que ele representa. Capricórnio, joelhos, maturidade, responsabilidade e legado. Capricórnio não é aquela parte, não é o da sabedoria que eu falei? Conhecimento e sabedoria. Não adianta ter só conhecimento se não tiver sabedoria. Capricórnio tá ali, nos joelhos, na nossa sabedoria, representando a nossa maturidade. Aquário, tornozelos, visão coletiva, comunidade, futuro. Que é quando a gente encontra, a gente fala assim, não, realmente a gente tem uma comunidade e eu posso servir essa comunidade. É aqui que eu resolvo. Entendeu? É o aquário. E, por fim, peixes, pés, sabedoria, intuição e dissolução do ego. Que é quando a gente transcende. Que é quando a gente já viveu toda a nossa estrutura como ser humano e a gente chega a ascender. Ai, é lindo isso demais, meu Deus. E quando eu li isso, gente, você imagina como eu fiquei? Eu fiquei, uau. É a nossa essência. Nós viemos, falamos de signos, mas a gente tem uma essência lindíssima dentro de nós. E eles também representam esse nascer, viver e partir. Lindo, né? E aí eu falei aqui que cada signo é como uma estação da alma. Todos vivem dentro de nós. Por isso é lindo conhecer e honrar a sua jornada. E é isso. Fico muito feliz de compartilhar isso com vocês. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, porque eu anotei. Então, aí o signo sombra a gente pode fazer uma live falando, que é sobre isso que eu falei pra vocês. Entre a potência
e a outra parte que a gente precisa trabalhar. E o signo sombra nos direciona muito para isso, que é o que eu falei, estabilidade, de Áries, que eu sempre uso Áries como exemplo, porque tadinho do Áries, ele sempre sofreu, né? Impulsividade, esqueci a palavra, impulsividade. Então, qual que é o signo sombra de Áries? Que pode auxiliar para essa impulsividade estar sempre boa, assim, tá sempre no lado correto. Então, é isso. Então, a gente vai falar na próxima live de signo sombra. Adorei essa parte aí pra gente poder falar, tá? Porque hoje, senão, vai ficar bastante coisa. Ai, Simona... Oh, obrigada, gente. Ai, eu gostei muito de vocês estarem aqui. E aí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, porque eu anotei aqui. Não, mas é isso. Então, eu ia falar dos signos sombras, mas aí a gente fala numa próxima live, porque eu acho que vai ficar incrível e a gente vai poder trocar, porque agora vocês já estão mais familiarizados com os astros, com os signos. Então, quando eu trouxer do signo sombra, a gente já vai conseguir conversar melhor e aí vocês falar, por isso que ela falou tal coisa, entendeu? Conhecimento e sabedoria. Por isso que é importante. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam. Vou adorar falar sobre isso. É um assunto que eu gosto demais. E eu tô muito feliz de vocês estarem aqui, de vocês terem participado. E uma coisa também que eu gosto sempre de terminar com o que eu falo e explicar pra vocês, eu sempre termino com: é uma honra servir. E por que eu digo isso? Não é o servir de servidão, é o servir de compartilhar. É uma honra compartilhar. Porque o que eu tô passando pra vocês hoje, um dia uma pessoa passou pra mim. Um dia uma pessoa passou pra essa pessoa. É uma honra servir, porque é uma honra compartilhar as nossas emoções. Queria agradecer muito vocês de estarem aqui. Um beijo grande no coração de vocês. E a gente marca a próxima live falando do signo sombra. Vai ser bem legal. E aí vocês já vão anotando também. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. Ai, eu adoro falar sobre isso. Tá bom? E eu vou deixar um presente pra vocês lá. Vocês tiveram presente na live. Quem tá assistindo a live, eu vou deixar um presente pra vocês no post depois, tá? Fiquem ligadinhos. Porque é canceriana, né, gente? Eu adoro presentear. Então já até bolei os presentinhos. Beijos. Muito bom estar com vocês. Tchau, gente. Depois me mandem dúvidas se tiverem. Beijos. Beijo.